Óleo dispararam depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país manterá os ataques ao Irã, mesmo se comprometendo com um cronograma para encerrar a guerra. Aqui no Brasil, o Ministério de Minas e Energia pede uma investigação de possível prática abusiva na venda de gás de cozinha, consequências do aumento destes preços todos no mundo. É claro que a economia é interligada e os impactos são enormes, e quem vai nos ajudar a entender mais sobre isso é o colunista do CNN Money, Gilvan Bueno, que está conosco mais uma vez aqui no Novo Dia. Gilvan, um bom dia para você, ótimo feriado. Muito bom dia, Estevam, e nossa audiência, nos presenteia de sua audiência. Nessa sexta-feira santa, nós estamos aqui com o nosso compromisso de levar nossa opinião, as notícias e esclarecer para todos. Gilvan, começando então a falar sobre a declaração de Donald Trump, porque o que ele disse alimentou os temores dos investidores sobre o fornecimento de óleo. No mês de março, nós presenciamos uma alta de incríveis 51% no preço do barril de petróleo. Meu exercício aqui, Estevam, foi ler os principais relatórios internacionais de algumas casas aqui, e tem uma gestora, né, uma trade de commodities muito conhecida chamada Macquarie Group, que ela fez uma estimou que o barril de petróleo, saiu até no nosso blog da CNN, pode chegar a incríveis $200 o barril, porque a variável mais importante aqui, Estevam, é se o preço se prolongar. O Bank of America fez uma ideia de 3 cenários, falando o seguinte: se essa guerra não terminar tão rápido, o barril pode chegar a patamares muito altos, porque a redução está em torno de 15 milhões de barris por dia, e isso pode prejudicar. Então, isso está trazendo um efeito em cascata, e todos os bancos internacionais estão procurando entender as consequências disso. Então, esse ponto de distribuição é uma questão, e o que eu tenho sempre observado nesses relatórios, nas conversas, Estevam, é o tempo. Se prolongar por muito tempo, nós teremos um impacto. Mas esse impacto, Estevam, vindo para a vida das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que tem esse consumo, e depois a gente traz aqui para o Brasil, historicamente o preço do galão da gasolina nos Estados Unidos está em $4, isso pode chegar, por exemplo, a $7,50. E muitos se perguntam lá, estava lendo alguns editoriais, dos impactos do seguinte: como é que o americano pagaria $7,50 o barril? Você tem uma ideia de tempo, esse preço foi praticado nos anos 80. Em 1983, o preço do barril de petróleo estava nesse patamar. Então, isso pode trazer uma questão de inflação, aumentar a insatisfação. E lembrando que Joe Biden perdeu a sua eleição porque ele não tinha um controle dos preços tão claro, ele não falava de questões políticas, e o Donald Trump teve uma fala de persuasão, no qual ele falava: olha, eu vou trazer a oportunidade do americano ter uma estabilidade, o preço da gasolina, não vou fazer guerras. Então, essa é a grande preocupação de muitos analistas nos Estados Unidos sobre essa postura se a guerra continuar prolongada. Gilvan, eu quero aproveitar, antes de falar sobre o gás de cozinha, mas para trazer uma medida aqui interna, né, do Brasil, que quer zerar o PIS e COFINS para o querosene da aviação, por conta dessa alta que impacta todos os setores que dependem dos combustíveis fósseis. Essa redução dos tributos federais pode trazer um alívio momentâneo ou é insignificante perante o aumento previsto de até 55%? Ô, Estevam, que pergunta importante para traduzir para a nossa audiência aqui. E aí é interessante a gente pensar na escalada tributária que a gasolina tem. Tá? A escalada tributária da gasolina ela é muito impactada pelo ICMS, porque cada estado cobre o ICMS. E o peso maior, olhando aqui o distrito que é o Rio de Janeiro é a capital com maior alíquota de ICMS, 34%. PIS e COFINS é algo que pode gerar entre 1% a 2%. Então, pensando de maneira bem pragmática, você tem aqui 2% contra 34%. Esses 2% não vão fazer tanto impacto. Então, o PIS e COFINS ele pode trazer aqui uma variação, mas não tão grande no preço final, porque o maior peso está no ICMS. E aí começa a discussão do governo de procurar os estados e tentar negociar com eles essa ideia de 50% do governo e 50% dos estados, porque o PIS e COFINS não traz tanto impacto no preço final para os consumidores. Gilvan, agora sim, sobre o gás de cozinha, quando que a alta desses preços podem afetar diretamente o mercado aqui brasileiro?
contagem regressiva para isso chegar. Você pode começar na segunda-feira. Ontem eu liguei para algumas instituições, eu estive no aeroporto conversando com algumas companhias aqui no Rio de Janeiro, até fiz esse comentário na nossa programação, muitos falando, né, que na segunda-feira já pode ter esse impacto, por exemplo, nos preços das passagens, e vai começar um efeito cascata. Então, inicialmente o conflito começou falando sobre aeroportos, agora está no custo produtivo, no custo operacional das empresas de aviação, e agora começa a chegar nas famílias, nas bombas, e num lugar sensível que é o gás de cozinha. Eu sempre gosto de trazer o estudo sobre o censo de 2022, mostrando que o Brasil tem 30 milhões de pessoas que vivem entre 1 e 2 salários mínimos, e quando você tem um gás de cozinha que muitas famílias utilizam tendo uma alta significativa, que já era em alguns momentos um impacto nesse orçamento que é reduzido, você já tinha uma preocupação. O que vai acontecer aqui, Estevam, até trazendo um ponto, que vai trazer uma discussão para o ponto político, é que o governo vai tentar, de alguma forma, segurar os impactos. Nós presenciamos ontem uma fala sobre o impacto na aviação, vou reduzir o ICMS, e aí deve vir aqui uma questão de uma transferência para isso, só que isso também vai trazer um peso político para o governo, que é o seguinte, é o nosso orçamento, a relação de quanto nós arrecadamos e quanto nós gastamos. À medida que o governo vai tentando equalizar essas questões, a nossa política fiscal pode ficar deficitária cada vez mais e romper um teto que é a excelência de tentar reduzir. Precisamos lembrar que nos últimos 15 anos o Brasil gasta mais do que arrecada, e isso é uma preocupação. Então, o gás de cozinha já pode começar na segunda-feira e ter uma escalada. Como assim seria escalada, Estevam? Se os locais que têm dificuldade de receber o gás de cozinha, ou seja, distante das grandes capitais, das grandes centros de distribuição, eles podem aumentar ainda mais o preço, alegando o seguinte, olha, o custo para receber essa mercadoria aqui aumentou, eu vou ter que repassar isso para o consumidor. Então, é feito aqui, a gente está chamando isso de efeito manada, e também todo o noticiário sobre esse tópico. Enquanto a guerra persistir, essa vai ser a instabilidade. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, muito obrigado aí por ter topado conversar com a gente neste feriado. Um ótimo feriado hoje, sexta-feira santa, e uma ótima Páscoa para ti e para a família.